dia, meus irmãos, graça e paz. Que privilégio podermos estar juntos, celebrando o nome de Jesus, nesse 15 de novembro, dia da proclamação da nossa República, e ao mesmo tempo um dia especial para cada um de nós, porque hoje a gente pode exercer a nossa cidadania, a gente pode exercer o nosso voto. Não sei se você que está assistindo essa aula, se você ainda não fez, ou se você já tenha feito, né? Talvez você saiu cedinho e foi cumprir com a sua obrigação cívica. Eu gostaria de, antes de começar essa aula, te encorajar a algumas coisas. A primeira delas é executar, né? Votar, participar da vida da sua cidade, do seu estado. É extremamente importante isso para nós. É através do voto que a gente consegue realmente mudar as coisas. Vote segundo a sua consciência, vote segundo a sua preferência, mas também vote segundo aquilo que você crê e aquilo que você tem como valor para você. Ore por esse processo, é um processo extremamente importante. E faça a sua escolha. E seja quem quer que for eleito, nossa oração será para que Deus seja manifesto, e a nossa esperança não está num sistema, a nossa esperança continua em Jesus. Então, bom dia para você. A gente continua aqui no nosso módulo Revitalizar. Nós estamos falando hoje sobre a nossa 7ª marca, que é a disciplina bíblica da igreja. Nós vamos continuar essa aula da semana passada. Eu quero que você fique ligado com a gente aí, enquanto a gente discorre esse assunto tão rico e tão importante. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, onde nós podemos exercer, Deus, ao mesmo tempo a nossa oportunidade de estar diante do Senhor e aprender. Hoje ainda teremos a opção de exercer a nossa cidadania nas urnas da nossa cidade. Colocamos esse pleito eleitoral diante do Senhor, pedimos a sua graça sobre cada candidato, sobre cada pessoa, Deus, e sabemos que o Senhor tem o resultado e o Senhor tem aquilo que está de acordo com a tua narrativa, com a tua história para nós, e que nada escapa ao teu controle. Ajude-nos, os meus irmãos, a votar consciente, para que aquele candidato que for escolhido possa também ser verificado, Senhor, e ser acompanhado durante o mandato dele. Nos ajuda nessa aula também, Senhor, a conseguir captar todo o material, toda a disciplina, todo o conteúdo, Senhor, para que isso também se transforme em formação e transformação em nossa vida. Essa é a minha oração em Cristo Jesus por cada um de nós que está conectado agora. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós começamos falando na semana passada sobre a nossa 7ª marca de uma igreja saudável. Eu gostaria de te encorajar a retomar e vir no canal aqui do YouTube e dar uma olhadinha nas aulas. Elas estão muito boas. Te convido a olhar por alguns motivos. Primeiro, porque é um material muito rico, um material que a gente tem se esforçado e esmerado para produzir da melhor maneira para cada um de vocês. Segundo, que é a visão sobre a qual nós iremos trilhar e construir a nossa ideia de comunidade para os próximos anos. Então, por você que é membro da igreja, você que já está na igreja há algum tempo, você que quer ser novo membro, esse módulo está sendo de uma forma muito explicativa, um estabelecer de fundamento, né, para aquilo que a gente crê, a gente entende e vai caminhar para a execução e para que a coisa aconteça e para que essas marcas sejam relevantes e verdadeiras em nós. Então eu quero te convidar a fazer isso. Nós falamos de 7 marcas até agora. Falamos que uma igreja saudável é aquela que no seu púlpito tem uma pregação expositiva, no seu púlpito tem uma teologia bíblica e a partir do seu púlpito há um entendimento correto, ou um entendimento bíblico do Evangelho. Também há, por esses 3 elementos existirem, essas 3 marcas existirem, nós também temos um entendimento correto, o entendimento bíblico de conversão, o entendimento bíblico de evangelização e o entendimento bíblico de membresia, né? Porque somos membros, então nos tornamos membros.
Então nós vimos uma sequência a partir do púlpito, no púlpito, a partir do púlpito, e agora nós estamos caminhando para a vida comunitária ou para a vida da igreja. As marcas de disciplina eclesiástica ou disciplina bíblica na igreja, e as marcas de interesse pelo discipulado e de liderança bíblica. Então, quando a gente olha para essas marcas da igreja, quando a gente olha para isso, nós começamos a ver que há uma construção lógica, há uma construção sendo feita de uma visão e daquilo que nós entendemos de saudável. Como o próprio autor do livro disse, existem muitas outras marcas que são saudáveis, muitas outras marcas que são marcas que podem ser acrescentadas a isso aqui. A ideia não é esgotar as marcas, mas sim a gente apontar para aonde elas nos direcionam e aonde elas nos levam. Pois bem, então vamos começar a falar, ou vamos relembrar um pouco daquilo que a gente disse sobre disciplina bíblica na igreja. A disciplina bíblica na igreja nós paramos ou nós começamos a olhar a partir de 7 perguntas. Foi isso que nós decidimos e nos propusemos a responder ou a pensar esse assunto nesse módulo. Então nós vamos pensar esse assunto a partir de 7 perguntas. Primeira delas, toda disciplina é negativa? O que significa a disciplina eclesiástica e o que essa disciplina envolve? Terceiro, o que a Bíblia fala sobre disciplina eclesiástica? Essas 3 primeiras perguntas nós respondemos na aula passada. Essas 3 primeiras perguntas nós gastamos tempo fazendo toda essa base na aula passada. E hoje nós iremos pensar sobre, primeiro, como os cristãos do passado conduziam então a disciplina eclesiástica. É algo novo, é algo antigo, a gente deve continuar fazendo. Quinto ponto é, nossa igreja nunca faria isso, faria? É a 5ª pergunta. 6ª pergunta, por que devemos praticar a disciplina eclesiástica? E nós vamos terminar tentando perceber o que acontecerá se não a praticarmos. Mas a gente vai, então, antes da gente começar a responder, vamos dar uma revisada para quando a gente chegou, para você que está chegando aí, o que nós trabalhamos na aula passada. Primeira pergunta é, toda disciplina é negativa? Então nós construímos o pensamento, nós entendemos que nós não somos projetos concluídos de Deus, mas ainda estamos em obra, né? E esses dois itens da disciplina ficaram muito claros para a gente. Disciplina é positivo porque ela é algo formativa, e disciplina é algo positivo porque ela é corretiva. E o exemplo que eu dei aqui para a gente entender essas duas diferenças é formativo, é como um aparelho ortodôntico que você coloca e ele corrige os seus dentes, coloca eles no lugar, ele ajeita todo aquele espaço, ele faz a coisa encaixar e se tornar harmônica ali na tua arcada dentária, e mesmo assim é um processo difícil, mas no final o seu resultado é algo precioso, é algo bonito, é algo legal, ou ele cumpre o fim dele, mas ele é formativo. E nós falamos de um princípio também como algo corretivo, e eu dei aquela ideia da minha experiência com o emagrecer, que eu cruzei uma fronteira na minha saúde, onde apenas uma cirurgia me colocou de volta no eixo. Então ele é formativo como um aparelho, mas também corretivo como uma cirurgia. E um dos autores diz para a gente que às vezes a disciplina é o bisturi que vai salvar a sua vida, é o bisturi de Deus que vai salvar a nossa vida, ou vai consertar o rumo ou o caminhar da nossa fé. Então a gente chegou à conclusão de que disciplina não é em si mesmo ou no final algo negativo, né? A segunda pergunta que nós falamos é o que é a disciplina eclesiástica, e nós começamos a lembrar de Mateus 7:1 como um grande vilão no exercer da disciplina.
quando as pessoas dizem, olha, mas a Bíblia não fala para não julgar, não julgue para não ser julgado, e nós entendemos o que nós construímos esse pensamento. Você pode voltar lá na aula passada, e eu quero trazer as duas reflexões resumidas para você nessa frase. Então, o que é a disciplina eclesiástica? A igreja, segundo Mark Dever, tem de exercer julgamentos dentro de si mesma. Então, a disciplina eclesiástica é esse processo formativo e corretivo que a igreja tem de exercer dentro de si mesma julgamentos, observâncias. Ela precisa olhar e ela precisa ver e ela precisa compreender o que acontece dentro dela mesma. Se você pensar um pouco sobre isso, perceberá que não é surpreendente que nós, como igreja, devemos ser instruídos a julgar. Afinal de contas, isso é interessante. Se não podemos dizer como um cristão não deve viver, também não podemos dizer como um cristão deve viver. Então, disciplina eclesiástica é algo que a igreja precisa exercer. Ela é exercida sob o processo de julgar fatos, de olhar para fatos, de interpretar fatos e de dizer e de chegar a uma conclusão dentro daquilo que o Evangelho, dentro daquilo que a palavra coloca para a gente, o que é adequado e o que não é adequado, e então instruir como cada um deve exercer ou como nós devemos viver. Então, olha ali, resumindo, é um processo formativo e corretivo. É uma maneira, a disciplina eclesiástica é uma maneira de averiguar se estamos vivendo diferente do resto do mundo. Né? Se alguém reivindica ser cristão e se recusa a viver como um cristão deve viver, precisamos seguir o que Paulo disse: para a glória de Deus e o bem daquela pessoa, excluí-la da membresia da igreja. Então, o que é a disciplina eclesiástica? É esse processo formativo e corretivo. É esse processo de averiguar se o que estamos vivendo está condizente com o que estamos pregando ou se estamos vivendo exatamente igual ao restante de todo o povo. E é também esse processo de alertar aquele que está vivendo de forma diferente daquilo que Deus espera ou que traz glória ao nome do Senhor, de que ele precisa acordar para essa realidade e mudar a sua forma de vida. E Paulo diz que uma das situações que torna isso comum, a gente viu isso depois, a gente vai continuar vendo isso, é a situação de privar da comunhão com a igreja. Então, podendo resumir o que é a disciplina eclesiástica, nós falamos que ela é um processo bíblico, necessário a todo cristão e toda comunidade cristã. Então, toda comunidade cristã deveria dar uma atenção para o processo de disciplina, ou pelo menos ter bem definido nos seus papéis e na sua constituição e na sua declaração de fé e no seu regimento interno de funcionamento, o que cada membro, o norte para cada membro viver e por onde ser avaliado aqueles processos. É também um processo formativo e corretivo e nos ajuda a restabelecer a rota e viver de maneira diferente do mundo, tendo como base o desejo e meta de glorificar a Deus individualmente e coletivamente. É também a forma segura de criar vínculos fortes de confiança mútua. Essa é o entendimento que nós chegamos no final desse tópico, que é a disciplina eclesiástica. E um ponto que eu quero chamar a atenção é que nós falamos aqui que disciplina eclesiástica é uma forma de criar vínculos fortes de confiança e de cuidado mútuo. Porque no exercer e no caminhar, uma comunidade que caminha e que se preocupa com exercer a disciplina bíblica, é uma comunidade onde os seus membros se preocupam em cooperar e ajudar-se mutuamente. Veja bem, disciplina bíblica não é uma licença para que eu e você estejamos fuçando na vida dos outros e tentando resolver o problema de todo mundo e querendo expor e ser mais justo, menos justo, e julgar ou não julgar. Mas é criar uma comunidade onde as pessoas sintam-se à vontade de, quando
andando de forma longe dos caminhos do Senhor, quando tendo dificuldade em uma determinada área, ou quando lutando contra um determinado pecado, encontrem uma nas outras uma condição e um porto seguro para dizer: meu irmão, ora comigo, me ajuda aqui, olha, eu pequei nisso aqui, eu preciso da sua ajuda, eu quero confessar isso diante do Senhor, eu quero ser curado. Tiago vai dizer isso para a gente: se a gente confessar o nosso pecado, nós alcançamos essa cura, confessar um ao outro para ser curado, criar esse movimento, criar esse entendimento de ajuda mútua e de mútua cooperação, de importar-se um com o outro. A disciplina bíblica na igreja diz para mim que a forma como meu irmão vive, ela realmente importa. E ela faz diferença para mim, ela me afeta de alguma maneira. Então, ver o meu irmão longe do Senhor, do caminho do Senhor, ou andando em caminhos perigosos, me faz desejar arrumar e ajudar esse irmão a voltar ao caminho. E a gente só faz isso no mundo moderno hoje, onde a gente pouco se importa um com o outro. A gente só faz isso se a gente entender esse caráter amoroso que há no processo da disciplina. E nós também tentamos, ou nós começamos a responder a terceira pergunta. E na terceira pergunta a gente falou o que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica. Então, o que a Bíblia fala sobre a disciplina eclesiástica? Então, nós lemos Hebreus 12, onde vai falar sobre ser filho, sobre Deus disciplinar o filho que ama, sobre resistir ao pecado ao ponto máximo que nós pudermos, sobre ser participante de uma disciplina que nos torna filhos, e essa disciplina ela acaba redundando no final para o nosso bem, para a glorificação do Deus Pai, para que Jesus seja formado em nós, para que uma grande nuvem de testemunha que nos precedeu e que nos rodeia no dia a dia, veja Cristo Jesus sendo formado em nós. A segunda texto que nós analisamos foi o de 1 Coríntios 5, do 1 ao 11. E nós dissemos então que, primeiro, disciplina é algo positivo e o próprio Deus nos disciplina. E segundo, disciplina é um favor de denúncia e nos chama a viver diferente de todo mundo. Há um padrão de vida para mim, há um padrão de vida para você. E aí a gente vai ver como Paulo lidou com isso dentro da igreja de Corinto. Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, uma igreja que se gabava dos seus dons, se gabava do seu talento, se gabava de ser generosa em uma série de coisas e de suas virtudes, mas tolerava pecados e imoralidades tão grandes que Paulo fala: tamanha é a imoralidade entre vocês que nem entre os gentios isso acontece. Nem no meio dos gentios é dessa forma. Então Paulo está dizendo: vocês estão vivendo exatamente como o restante do mundo e vocês precisam entender que não é assim que deve ser feito. Vocês precisam então dar passos e não ser conivente com o mundo, não se associar ao mundo, não se tornar igual ao mundo. Vocês precisam viver de forma diferente. E ainda dentro de 1 Coríntios, nós vamos ver Paulo falando do terceiro ponto que nós falamos aqui, que a disciplina é um defensor ou preservador da reputação da igreja perante o mundo. E ele vai dizer: olha, vocês precisam viver diferente de todo mundo, porque o mundo está procurando referências em você. O mundo precisa olhar para você. E quanto mais associado ao mundo vamos nos tornando, irmãos, menos efetivos somos, menos Deus é glorificado e menos, como disse o autor, menos perguntas o mundo tem a nos fazer, porque a gente está vivendo igual ou pior do que eles. Então a disciplina bíblica é um defensor ou um preservador, um fator preservador da reputação da igreja perante o mundo. E a gente terminou falando que toda disciplina deve ser aplicada em amor e ter em vista a restauração. Toda disciplina ela tem em vista restaurar aquele aquele a qual ela foi efetuada. Ela vai restaurar a rota, ela vai restaurar a caminhada, ela vai restaurar aquela pessoa. A ideia da disciplina não é punitiva, a disciplina bíblica não é vingativa, a disciplina bíblica não é um ato de justiça própria e de ser
de executar porque eu sou mais justo ou menos justo do que alguém, mas ela é um ato de amor. E nós vimos e nós analisamos o texto de Mateus capítulo 18, quando Jesus vai instruir a forma como lidar com o irmão faltoso. Você está vendo seu irmão em falta? Vai você até ele, questiona o seu irmão, fala com ele, conversa com ele. Ele não te deu ouvidos, ele não te deu atenção, vai com uma testemunha, vai com duas testemunhas, com pessoas idôneas, e vai dizer para ele, olha, nós estamos aqui porque nós estamos vendo o teu caminhar, e estamos vendo que você tem estado longe de Jesus e que as coisas não estão bem para o seu lado, e porque nós amamos vocês, nós estamos aqui para te pedir que você põe a mão na consciência e que você busque ao Senhor e que você se conserte. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, vocês ganharam o irmão. Se não, traz isso ao conhecimento da igreja, torne então isso público. Faça isso de maneira que todo o público conheça e saiba, e a igreja vai dizer para ele, nós queremos que você se restaure e volte à comunhão, e se isso não acontecer, então você deixa-o livre da responsabilidade de estar nessa comunidade, e você diz para ele, então, não tem como a gente caminhar junto. Paulo vai dizer assim, olha, não se associe com esses que se dizem cristãos e que vivem exatamente como o restante do mundo. Vivem em bebedeira, vivem em dissolução, vivem em uma série de questões e uma série de problemas. Paulo vai dizer que com esses nós não nos associamos. Então a disciplina deve ser aplicada em amor. E você vai se lembrar, olhando esse processo, de que nós temos um caminho a fazer. Então você pode a gente não precisa expor o pecado de ninguém logo de início, mas é uma exposição gradual ou um compartilhar gradual com vistas à restauração e com vistas ao amor. Então nós terminamos essa primeira parte da aula da semana passada com essas conclusões. Quando nós olhamos para todas as passagens que nós falamos, a gente vê que as consequências de uma vida em pecado são consequências sérias e não podem ser ignoradas. Então, 1 Coríntios 5, 2 e 5, para que fosse tirado do meio de vós, seja entregue a Satanás. Paulo está dizendo que é algo bem sério. 1 Coríntios 5, 9 a 11, não se associem com gente assim. 1 Timóteo 5, 20, repreende o líder que peca na presença de todos, para que eles também temam. Mateus 18, 17 vai dizer que se as pessoas recusarem, então que eles sejam considerados gentio e publicanos, que eles saiam da convivência da igreja, para que eles percebam e queiram voltar e desejem estar de volta à comunhão da igreja e a um viver santo que agrada ao Senhor e que glorifica ao nosso Deus. E agora nós passamos a pensar na quarta marca, ou na quarta pergunta. Como que os cristãos do passado, eles conduziam então essa questão de disciplina eclesiástica? Essa pergunta, ela é muito interessante, porque ela expõe para a gente, na história da igreja, um assunto extremamente praticado, de forma muitas vezes correta, mas também de forma muitas vezes incorreta, de forma muitas vezes abusiva, de forma muitas vezes a confundir as intenções de uma comunidade, ou confundir cultura com o que é realmente feito e que é pecado e que afeta o caráter santo do Senhor. Nós temos uma questão muito complicada por sermos humanos, e por flertarmos ou por vivermos ainda num ambiente caído. Nós podemos chamar isso aqui de um dilema do pêndulo. Eu coloquei aqui para você, a primeira coisa é o dilema do pêndulo da disciplina. A disciplina, normalmente, esse pêndulo ele tem dois extremos, ou dois lugares
aonde ele vai para o extremo? Ele vai para um extremo de abuso e de autoritarismo, onde tudo é pecado, onde tudo é errado, onde tudo, do menor coisa que se faz, está errado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Há uns 8 anos atrás, 2012, eu fui com uma equipe para o interior do Brasil, para o norte do Brasil, bem no norte do Brasil. E nós estávamos numa campanha de adolescentes, um calor absurdo, um calor grande, a gente tomando banho no rio. E aí no primeiro dia, a gente foi para o banho, no horário do banho da campanha, eu olhei para os meninos indo tomar banho de calça social. E eu disse para eles, meus irmãos, que isso, vamos, pode pôr uma bermuda, vamos tomar banho de bermuda. E eles disseram, não, missionário, não pode. Bermuda é errado. Se o dirigente da nossa comunidade nos ver de bermuda, nós seremos excluídos. Esse é um pêndulo aqui, de um lado de um absurdo tamanho, que a gente não consegue entender como que configura algo nocivo alguém tomar um banho de rio de bermuda. Como que isso se configura como pecado? Por que isso fere a glória de Deus? O garoto, no calor de 40 graus, 42 graus, abafado, úmido, da selva amazônica, ele tem que ficar com a calça de tergal, senão isso aí se configura pecado. Por um outro lado, esse pêndulo também vai para o outro extremo, de uma banalização de todas as coisas. Dessa coisa de que tudo se pode, de que tudo está aí, de que nada é errado, de que nada é pecado, de que tudo é um ponto de vista, de que isso não é uma associação com o mundo, e a gente vai vivendo, então, por um lado, o abuso do autoritarismo, por outro lado, o abuso da conivência. E aí nós vamos vivendo exatamente como o mundo, sem entender o conceito bíblico de disciplina. Então esse é o dilema do pêndulo da disciplina. Por muito tempo, no Brasil, por exemplo, foi-se proibido ver televisão. Volta e meia eu escuto conversa de gente que contava que 30 anos atrás, 20 anos é pouco, mas uns 40 anos atrás não se podia ter televisão. Eu escutei histórias no sertão, quando a gente foi plantar trabalhos lá, fazer trabalhos lá, de pessoas que tinham móveis preparados para que quando os irmãos da igreja chegassem, eles fechavam esse móvel, ele parecia uma estante, mas lá dentro tinha uma televisão, eles assistiam ela escondido, mas a igreja dizia, a fé, a lei dos crentes dizia que se assistir televisão é errado e você vai ser excluído da comunidade. Por outro lado, essas pessoas praticavam coisas às escusas e às escondidas que estavam totalmente fora e contrário àquilo que Deus gostaria de que eles vivessem. Então, nós temos hoje, por um outro lado, uma certa liberalidade dentro da igreja, onde os limites não são observados e onde a gente muitas vezes vive exatamente como o restante do mundo. Igrejas que têm a ideia de disciplina ou igreja disciplinada têm tornado mais difícil para as pessoas ouvir as boas novas da vida em Cristo. Igrejas indisciplinadas acabam sendo um mau testemunho. Qualquer igreja que esteja em qualquer um desses polos, tanto no polo do abuso do autoritarismo, do eu não vou lá porque eu não posso, se eu for lá e eu botar um brinco, ou eu cortar o cabelo, ou eu colocar uma calça, ou eu, sei lá, pintar a minha unha, então eu não vou lá porque eles são retrógrados, estão no século XVIII e eu não quero ir nessa igreja. Por um outro lado, a gente também ouve, eu não vou lá não, por quê? Porque eu conheço pessoas daquela igreja que eles bebem igual um bode velho, eu conheço pessoas daquela igreja que vivem uma vida de devassidão, eu tenho um amigo daquela igreja que navega na pornografia e todo mundo sabe, ninguém faz nada, e eles, se é para viver desse jeito, hipócrita, dizendo o que os outros devem fazer e não aplicando, eu também não faço. Igrejas indisciplinadas, elas acabam se tornando um grande obstáculo para a evangelização e para espalhar as boas novas. E aqui a gente tem
essa citação do livro do Mark Dever, ele diz assim, olha, o abuso da disciplina é repreensível e destrutivo. Pior ainda é o abandono da disciplina. Então, tanto o abuso é repreensivo quanto o abandono. Há 2 gerações, as igrejas aplicavam a disciplina de um modo vindicativo e arbitrário. Aquilo que eu disse, porque o cara botou uma bermuda, porque o cara jogou futebol, porque o cara assistiu televisão, e aí por diante. Que apenas causava divisão. Hoje o pêndulo balança para um outro extremo. A disciplina é quase totalmente negligenciada. Este é o tempo para que uma nova geração de pastores restaure essa importante função da igreja ao seu legítimo lugar e seu legítimo significado. Então nós vivemos, o nosso desafio ao falar dessa matéria, ao relembrar essa matéria, é entender que Deus nos convida a trazer esse pêndulo para o lugar que ele deveria nunca ter saído. Esse pêndulo precisaria estar ali, naquele lugar de equilíbrio, mais como um prumo do que como um pêndulo. O prumo é aquilo que coloca-se na parede para ver se ela está reta, para ver se ela está ajeitada. Então ela tem lá um quadradinho aqui, uma torinha aqui, e ela serve de rumo com o pêndulo aqui no final, e ele vai dizer se o primeiro tijolo está bem alinhado com o último, e isso vai fazer a nossa parede subir retinha, e quanto mais reta a parede sobe, menos a gente gasta no reboco, menos a gente gasta corrigindo, e mais bonito e efetivo é o nosso trabalho. Então o nosso chamado ao falar de disciplina é nós trazermos de volta não o pêndulo, mas trabalharmos como um prumo, e esse prumo são as Escrituras. Nós não podemos pensar em disciplina como algo de vingança, que eu vou fazer por aquele irmão porque no passado eu fui punido e eu fiz a mesma coisa e eu fui punido. O irmão, por exemplo, é o irmão que foi punido por jogar bola e que hoje não pode ver ninguém jogando bola e ele quer... o prumo dele quer dizer, nós não somos mais espiritual porque as pessoas jogam bola no final de semana. Estão me entendendo o que eu estou dizendo, né, irmãos? Então nós precisamos entender isso, que a gente precisa voltar ao prumo e não ao pêndulo. Então nós precisamos entender que menos disciplina e mais busca de aceitação da sociedade é tão complicado quanto a gente viver de uma forma igual a todo mundo. Então nós temos um paradoxo na evangelização hoje em dia. Muitas pessoas acreditam que se a gente mostrar que a gente é muito igual, é muito parecido, que a gente faz as mesmas coisas, que a gente tem a mesma maneira de viver, que a gente não é careta, que a gente é legal, que a gente tem... As pessoas creem que essa demonstração é a melhor maneira de se evangelizar. Veja bem, eu entendo que há uma imagem a ser desconstruída, irmãos. Há uma imagem a ser execrada do nosso meio. O crente como uma pessoa praticamente antissocial. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que entender que nós precisamos traçar uma linha fina entre a aceitação e a associação. Nós podemos aceitar algumas coisas, nós podemos pensar em algumas coisas, mas a gente tem que tomar bastante cuidado para não nos associar e nos pegar fazendo as mesmas coisas. Nós podemos olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, você é bem-vindo no nosso meio, mas você precisa entender que essa prática pecaminosa da tua vida não é aceito, nós não vamos mudar a nossa forma de pensar para que você esteja aqui no nosso meio, para que você se sinta bem, que você se sinta adequado e para que você se sinta tranquilo em tudo isso. Olha, você está vivendo, você, sei lá, é alguém que tem vivido ou melhor, deixa eu tentar refazer o exemplo aqui. Você está lá evangelizando a sua comunidade, no seu prédio, e aí você vê que há uma característica no seu prédio e você resolve, então, para trazer e criar vínculo, fazer a mesma coisa que todos fazem, algo que não te é natural, e aí você acaba
se associando e desenvolvendo um comportamento ou desenvolvendo uma forma de fazer como uma estratégia de evangelismo, mas no final das contas você está se associando ao pecado daquele condomínio como um todo, daquelas pessoas como um todo. Nós precisamos entender, as pessoas precisam entender que elas são bem-vindas, mas nós não aceitamos determinadas práticas ou determinadas formas. Nós não aceitamos aquilo que a Bíblia repudia, nós não aceitamos aquilo que a Bíblia rechaça, nós não aceitamos aquilo que a Bíblia nos diz que não devemos aceitar e que é errado. É por isso que nós temos uma pregação expositiva e é por isso que nós temos uma teologia bíblica, meus irmãos. Sabe por quê? Porque não vem da minha cabeça, não é uma coisa que esse pastor pode, o pastor passado não podia. É o que a Bíblia diz pra gente que pode. Dentro do que a Bíblia diz pra gente que pode, a gente vai fazer e a gente vai caminhar. A Bíblia diz pra gente, ela não diz pra gente se pode botar uma calça comprida ou se não pode botar vestido, mas a Bíblia é muito clara em nos dizer, que devemos nos vestir com moderação. Então nós aceitamos uma pessoa que vem nos visitar e que de repente está com as vestes fora de um padrão, digamos assim, mais sensual do que deveria. Mas à medida que ela for caminhando conosco, alguém de nós vai chegar em amor e vai dizer, minha irmã, a Bíblia nos diz, ou meu irmão, a Bíblia nos diz que esse tipo de comportamento, ou esse tipo de vestimenta não é adequado para você, porque ela não está maximizando o melhor de você, que é a sua relação com Deus. Ela está mostrando algo que você talvez queira chamar a atenção, porque ainda não encontrou em Cristo Jesus, ou porque o seu padrão é igual ao padrão de todo mundo ali afora. Entende o que eu estou dizendo? Nós aceitamos, mas não nos associamos, não nos tornamos iguais. Então, se a Bíblia diz que nós não nos vestimos para fazer o outro pecar, ou que nós temos que ter decência naquilo que fazemos, não é da cabeça do pastor, né? É daquilo que a Bíblia fala. É claro que talvez você está aí do outro lado dizendo, pastor, mas isso independe, porque o cara a pessoa, o homem ou a menina que olha, a mulher que olha, se a maldade está nos olhos dele, eu posso estar vestido de burca, que a pessoa vai ver maldade. Sim, você pode, sim. Aí é uma questão dela com Deus, ou dela com ela mesma. Porém, você não está fazendo para intencionalmente provocar aquilo. Talvez isso seja uma coisa que nós podemos conversar no futuro, mas o que a Bíblia diz para a gente é o quê? É moderação, é a moderação no vestir, é o portar-se com santidade. E a gente está vivendo, então, numa sociedade erotizada. A gente precisa pensar e ser diferente dessa sociedade. Nós precisamos ensinar nossos filhos de forma diferente. A roupinha dos nossos filhos precisa ser condizente com aquilo que nós cremos. Nós estamos vivendo um momento, abrindo um parênteses aqui, de extrema, vínhamos conversando no carro essa semana, voltando da reunião de Cascavel, nós estamos vivendo num tempo de extrema erotização infantil, onde nós vemos meninas de 10, 11 anos maquiadas como mulheres de 40, 50, nem sequer fazem, 30, 40 anos nem sequer fazem. Há uma erotização muito grande acontecendo, e nós precisamos ir contra isso, porque o Senhor nos chama a viver a vida em pureza, em viver uma vida em santidade. Então a gente tem que romper com tudo isso. Então a disciplina bíblica da igreja estabelece esses padrões. Então quanto mais os evangélicos purificavam a sociedade, tanto menos sentiam a necessidade de disciplina que separavam a igreja do mundo. Ou seja, ao longo do tempo, os evangélicos começaram a uma política de tolerância para que se evangelizasse, e então o conceito e a disciplina foi diminuindo no meio da igreja. E nós começamos a ter essa comunhão de conivência em nosso meio. Então a Confissão Belga, lá atrás, em 1561, ela chama a atenção da gente para isso aqui. Eu vou ler com você. As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar pecados. Em resumo,
se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a esta palavra e reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça. Assim, com certeza se pode conhecer a verdadeira igreja e a ninguém convém separar-se dela. Então, quando a gente pensa como que os cristãos do passado conduziam a disciplina, eles faziam disciplina, sim, nós tínhamos essa dificuldade, tínhamos uma necessidade de equilíbrio do nosso pêndulo, ou de transformar o pêndulo em um prumo, mas a disciplina bíblica na igreja é uma marca de uma igreja cristã, uma igreja verdadeira. É aquela que vê o pecado em seu meio, não se associa com o pecado, e ela acaba punindo o pecado, disciplinando o pecador, para que ele tenha a sua vida condizente com a mensagem do Evangelho, com aquilo que o Evangelho nos convida a viver. Então, como os cristãos conduziam? Os cristãos do passado conduziam a disciplina bíblica com muita seriedade e ela era aplicada. Isso nos leva à quinta pergunta. Por que devemos, então, praticar a disciplina eclesiástica? E aqui o Mark Dever ele expõe para a gente, ele convida a gente para pensar nesse exemplo de uma igreja vigorosa. Imagine uma igreja de aparência vigorosa, mas ela espiritualmente está enferma. Essa igreja vigorosa, que parece bonito, ela não tem nenhum sistema de defesa que possa avaliar e proteger contra o ensino e o viver errado. Então imagina, vamos fazer um paralelo aqui com algo que a gente vê no dia a dia. Imagina você ver aquele irmão com saúde, aquele irmão que aparentemente está firme, ele está forte, mas ninguém viu o hemograma daquele irmão. A gente não sabe como é que estão os níveis de vitamina, a gente não sabe como é que está o triglicérides daquele irmão, mas aparentemente ele está forte. E a gente não sabe como que o sistema imunológico dele ali está lutando, ou se ele ainda tem defesas em alguma área da sua saúde, e de repente esse irmão pega uma infecção ou acontece alguma coisa, e esse irmão, numa coisa que era simples aparentemente, vai lá extrair um dente, e isso se transforma num grande problema. Ele não tem defesas suficientes para lutar contra uma infecção que ali se instala, e de repente a gente vê esse irmão numa UTI com sepse, e a gente fala, nossa, a gente não imaginava que ele estava tão complicado assim. Então, por que a gente deve praticar a disciplina eclesiástica? Porque a disciplina eclesiástica ela é como esse sistema imunológico nosso. Ele nos ajuda a identificar as ameaças e ele nos ajuda a agir pontualmente para que essas ameaças não minem de dentro para fora e ela nos torne um corpo saudável. Então, por que devemos praticar? Porque precisa-se uma justa medida entre conforto e confronto. A igreja, às vezes, de aparência vigorosa, ela está muito bonita, mas as pessoas ali, no livro ele fala, as pessoas vão ali, elas não escutam mais uma palavra bíblica, elas vão ali, elas saem convencidas, elas saem acariciadas no seu ego, mas elas não saem confrontadas no seu pecado. Elas não saem dali olhando para um norte, olhando para um rumo, sabendo aonde eles podem ter a sua vida transformada, a sua vida modificada. Então, por que devemos praticar a disciplina bíblica? Porque isso vai servir de testemunha para quem Jesus é, né? Para que isso vai trazer para a gente a força necessária ou o sistema imunológico fortalecido. Vou fazer uma brincadeira aqui, essa talvez seja a vitamina D que a igreja precisa tomar, né? Assim como a vitamina D aí, estão dizendo os especialistas, levanta o sistema imunológico, essa é a nossa vitamina D, ela precisa ser aplicada da forma correta para deixar a imunidade e os benefícios. Eu não vou saber explicar tudo isso aqui, mas colocar tudo isso em perspectiva é muito importante para a gente. Por que nós não praticaríamos a disciplina bíblica? Primeiro, não praticamos a disciplina bíblica para exercer vingança. Romanos 12, 19, o Senhor vai dizer assim através de Paulo, a vingança pertence a mim.
e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então nós não praticamos disciplina eclesiástica de uma forma vingativa. Você foi disciplinado no passado e agora você quer que isso aconteça porque as pessoas precisam aprender e porque... Não, nós não fazemos disciplina bíblica, ela não deve ser usada como uma forma de vingança pessoal, como uma forma de provar um ponto de qualquer um que seja de nós, como uma forma de avaliação pessoal sua ou minha ou de qualquer outra pessoa. Não é assim que ela é feita. Também não devemos exercer a disciplina e dizer que isso acontece de uma condenação final. A pessoa saiu da igreja, nós o excluímos, aquele irmão ali do hall de membros de nossa igreja, porque por alguma razão ele não estava andando corretamente ou dentro daquilo que nós propusemos para nós mesmos, que glorifica ao nosso Senhor, e a gente diz, olha, esse irmão agora ele vai para o inferno, ele não tem mais salvação para ele. Isso não nos cabe, irmãos. Isso não deve ser... deve sair dos nossos lábios, porque não somos nós que vamos bater o martelo e dizer esse irmão é eleito, esse irmão não é. Esse irmão está salvo, aquele irmão não está salvo. Isso é algo que Deus nos convida a não fazer. Esse tipo de juízo nós não iremos executar. Nós não temos bases para medir tudo isso aí. Então nós também não praticamos disciplina como um processo de condenação final. Também não praticamos se o nosso coração estiver vil, né? Nunca deve ser aplicada com vileza de coração e com espírito, mas disciplina só deve ser aplicada se o alvo final dela é amor à parte ofendida. E aqui há um paralelo muito claro para nós, é você olhar para uma criança, para o seu filho, né? E você ver o seu filho tomando decisões na vida, e às vezes ele é pequenininho, e esse menino, essa menina vai fazendo coisas, e você precisa corrigi-lo para que ele não se distancie tanto, né? Que ele não vá tão longe, e fique depois muito difícil de retornar. Nós não fazemos isso porque o que o meu filho está fazendo está me envergonhando. Você não corrige o seu filho porque ele está te envergonhando. Você não corrige o seu filho porque você ficou com raiva do que ele fez. Você corrige o seu filho porque você está vendo que o que ele está fazendo, em amor a ele, e o que ele está fazendo vai levá-lo para se tornar um adulto difícil e complicado de se lidar. Você não corrige o seu filho que chegou em casa com o estojo do amiguinho, com o lápis do amiguinho. Você não bate no seu filho, você não promove uma disciplina dura, porque o que o professor vai pensar de mim? Que meu filho pegou um lápis. Eu estou sendo, talvez, aqui até muito indo para um extremo, né? Sei que ninguém que está me ouvindo aí faz isso. Mas você faz isso por quê? Porque hoje ele trouxe um lápis, amanhã ele trouxe outro lápis, e você está ensinando ele até o momento que você vai corrigi-lo, que ele vai entender que hoje o que está colocando ele no eixo, ao pegar os lápis do amiguinho, é a palmada que a mamãe deu, ou o cantinho da disciplina que a mamãe promoveu para ele, seja lá qual for o seu sistema de disciplina para o seu filho, né? Sendo bíblica e continue fazendo. Né? Eu não sei qual vai ser. Não é por isso, é porque ele vai entender que na vida dele vai chegar um momento que não tem mais cantinho de disciplina. Se ele continuar com a prática de pegar coisas, o cantinho de disciplina dele vai ser entre barras, entre grades, porque ele vai chegar num momento que essa disciplina será forçada. É por amor a ele que você o corrige. É por amor à parte ofendida que a gente faz. Ok, irmãos? E vamos lá então. Por quê? Voltando para Mateus 7, 1 e 2. O que Mateus 7, 1 e 2 ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer lá, não julgueis para não ser julgado, porque na mesma medida em que você julgar, você também será julgado. Deixa eu ler direitinho. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, é errado pedir às pessoas que se avaliem segundo os meus caprichos e os meus desejos, mas é apropriado Deus exigir de suas criaturas que reflitam o seu caráter santo.
Então, o nosso julgamento, o julgar aqui, não é sobre o que eu quero ou o que eu não quero. Não é sobre o que eu acho ou o que eu não acho. O que o versículo de Mateus 7,1 está dizendo para a gente é que a linha que você estica para medir alguém, a linha que você estica para me medir, para medir meu comportamento, para medir o que eu faço, para julgar o que eu faço, normalmente é a linha que vai ser usada para medir você, naquilo que você estica para me medir. Ela não vai ser mais frouxa para você. Eu e você estamos colocando o padrão de julgamento daquelas outras pessoas. Por isso que pessoas que têm problema com justiça própria, normalmente elas têm problema consigo mesmo, porque elas olham para o outro, julgam o outro e ficam reféns desse julgamento, porque elas se julgam nessa mesma linha. Elas têm problema com o erro, porque elas se julgam nessa mesma linha e elas vivem uma opressão, um cativeiro emocional extremamente grande nesse processo. Então, Mateus 7,1 não é sobre não poder julgar, ou não é sobre não praticar o julgamento, ou não é sobre não ter ações e reflexões, promover ação ou promover uma reflexão no nosso meio, né? E aqui o autor coloca para a gente, será que em nossos dias um entendimento errôneo de Mateus 7,1 não tem sido uma proteção para o pecado e não tem contribuído para impedir o tipo de vida congregacional que era conhecido nas igrejas nos séculos passados e que também pode ser conhecido novamente por nós? Então, será que essa ideia de que a gente não pode julgar, que a gente não pode falar nada, que a gente não pode pensar que tudo é uma forma, você está me julgando, você está errado, será que nós não estamos numa zona de conforto muito grande, aonde nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais coniventes com o pecado no nosso meio, tolerantes com ele, e não estamos mais vivendo aquilo que gerações passadas, igrejas passadas, viveram e se distinguiram do mundo? Isso é algo a gente pensar, a gente precisa pensar nesse processo e nessa questão. Então, por que praticar? Primeiro, praticamos para o bem da pessoa disciplinada. Nós aplicamos a disciplina bíblica para o bem das pessoas disciplinadas. Motivados por amor, desejamos ver a disciplina sendo exercida na igreja. Nós não queremos que a igreja se torne um lugar onde a hipocrisia é encorajada, onde a superficialidade é encorajada, mas para o bem daquele que é disciplinado, por amor, para o bem dele, nós exercemos disciplina bíblica. Outra coisa, por que nós praticamos? Para o bem dos outros cristãos, da pessoa disciplinada e agora do outro cristão, porque quando vê o perigo do pecado, se sentem alerta. Paulo vai dizer que quando um líder está em pecado, ele vai falar para Timóteo, repreende-o na frente de todos, para que outros temam. Para que aquilo que aconteceu com ele sirva de modelo e de exemplo, e que haja temor e produza temor no coração de outros, para que outros não incorram e caiam no mesmo pecado. Então, para o bem da pessoa amada, da pessoa disciplinada, para o bem de outro cristão, para a saúde da igreja como um todo. Então, o ambiente que é produzido na igreja como um todo se torna um ambiente saudável, a igreja passa a viver e estar cheia de temor. Nós falamos domingo passado à noite no culto, em Atos 2,42, sobre os fundamentos dos apóstolos. Em Atos 2,43 diz que em cada alma, em cada coração havia temor de Deus. Então a disciplina bíblica nos encoraja a olhar para uma santa reverência no nosso caminhar diário e na nossa condução da nossa vida entre as pessoas e da nossa vida com Deus. Também praticamos disciplina eclesiástica para o testemunho coletivo da igreja. Somos uma igreja que não se amolda, que não é igual ao restante de todo o mundo. Nós não somos tolerantes com o pecado, nós não aceitamos aquilo que a Bíblia não aceita, nós não vivemos aquilo que a Bíblia nos convida a não viver, nós não abrimos os nossos limites para que a gente seja politicamente mais correto e melhor. Nós olhamos para as Escrituras e temos nela a nossa
regra de fé e prática, e é ela que nos conduz, é ela que nos dirige, é ela que nos ajuda, é ela que nos auxilia, e é ela que nos dá ferramentas para conduzir e testemunhar no coletivo da igreja. E por fim, e não menos importante, nós fazemos e praticamos a disciplina para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Nós estamos praticando disciplina não para sermos mais justos e melhores do que ninguém, mas porque ao andar em santidade, ao buscar a santidade, ao desejar, como Pedro disse, né, ser santo como ele é santo, vivemos e fazemos todas as coisas para a glória de Deus. Portanto, não precisamos ter medo de disciplina. Não precisamos ter temor da disciplina. A disciplina é algo que vem para o bem da comunidade eclesiástica, é algo bíblico e algo que precisa ser exercido em nosso meio em amor, exercido em nosso meio em forma de chamar e de trazer e de glorificar ao Senhor. E, por fim, concluindo, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Uma das perguntas eu coloquei, que eu não respondi aqui em slides, irmãos, e eu quero fazer pessoalmente, é essa. Nossa igreja não faria isso, né? Se nós olharmos nas atas da nossa igreja, nós vamos ver que na história desses 40 e poucos anos, várias vezes a igreja executou esse tipo de... recorreu ao expediente da disciplina bíblica. Não quero entrar no mérito de se foi correto ou se foi errado, mas é algo que era um entendimento que havia, era um entendimento que acontecia, era algo que se dava atenção a, e isso para a gente é um indicativo de que a disciplina bíblica pode ter sido comprometida ao longo do tempo, não intencionalmente, mas em toda a igreja como um todo no Brasil, né, e no mundo, ele foi comprometido e nós não somos diferentes. Então essa aula leva-nos a refletir que nós precisamos retomar ou repensar esse assunto e estar preparados e pronto, caso necessário seja, colocá-lo em prática. E para a gente concluir e encerrar essa marca, nas nossas conclusões, primeiro, nossas vidas, nós precisamos lembrar que elas são vitrines que expõem o caráter de Deus ao mundo. Quando depender de mim e de você, nós precisamos viver de modo que recomende o Evangelho. Viver de modo a trazer louvor para a glória de Deus e não vergonha para a glória de Deus. E praticar disciplina na igreja é algo necessário e deve ser feito em amor e em temor a Deus. Nessa conclusão, nós podemos entender que a base da disciplina bíblica é trazer glória ao nome do Senhor, é amor àquele envolvido, é edificar uma comunidade, é formar em cada um de nós um caráter mais parecido com Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, terminamos essa aula com a conclusão de que a disciplina bíblica dentro da igreja sendo praticada é algo que vai tornar a igreja mais parecida com Cristo Jesus. É algo que talvez em alguns momentos vão trazer dor, vão trazer desconforto, talvez sejamos uma igreja que encolha, porque pensamos na disciplina bíblica como algo que a igreja deve exercer ainda no século XXI, porque é bíblico. Talvez isso vá nos levar em processos a criar e entender biblicamente, a olhar para casos, né, que surjam no meio da comunidade com muito zelo, e através da linha das Escrituras, mas se nós continuarmos olhando para essas marcas, pequenas marcas, essas 9 marcas que nós estamos colocando, nós vamos ver que nós vamos avaliar todas as coisas no nosso meio à luz da palavra. Não vai ser uma coisa que eu acho, ou que eu penso, ou que eu quero, mas é o que a palavra diz. E a palavra diz que a disciplina bíblica é para todo. Um amigo gosta de dizer, né, para mim, o pau que dá em Chico também dá no Francisco. E a gente sabe que isso é uma realidade um pouco difícil na nossa cultura e na nossa nação. Mas a disciplina bíblica, quando ela é estabelecida na igreja, ela diz para a gente que do líder, do mais antigo ao mais novo, ele está sujeito a viver e a comunidade colocar e dizer para ele, nós amamos você,
mas essa forma como você está vivendo está longe dos preceitos do Senhor. Que a gente seja pessoas que tenham o coração sensível e que a gente ame aos outros de tal maneira que você, meu irmão, seja um lugar seguro para que o seu irmão venha quando em problema e ele encontre em você um lugar seguro para lutar contra o pecado. Quando ele encontre na nossa comunidade um lugar seguro para formar nele a vida de Jesus e o caráter de Deus em tudo o que ele fizer. Amém? Que Deus te abençoe, que o seu dia seja cheio da presença de Deus e que logo mais às 19 você e eu estejamos juntos. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa aula. Ajuda-nos a formar, Deus, esse conceito correto da disciplina eclesiástica e que isso se torne uma realidade no nosso coração, a tal ponto, Senhor, que nós não tenhamos preconceito quanto a essa palavra, mas que ela faça parte do nosso dia a dia para nos instruir, nos edificar e nos ajudar a caminhar para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado. Damos glória ao Senhor e pedimos que o Senhor seja entronizado e glorificado em nossa comunidade. Passa a régua sobre nós, Senhor. Passa a sua linha de medir sobre nós, Senhor, e nos ajuda a corrigir aquilo que tem estado no nosso meio, que não traz glória ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor seja louvado e glorificado na sua vida no dia de hoje. Nos vemos mais tarde. Um grande abraço.